Olá, bem-vindo a mais uma transmissão da Midiaria.com. Eu sou Kleber Pinto, diretor de Comunicação e Estratégia Digital, e eu vou conduzir essa nossa conversa hoje sobre inovação humanizada. Bom, enquanto as pessoas vão chegando aqui, eu convido você que está nos assistindo a seguir a Midiaria.com nos canais digitais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter. Enfim, estamos em todas as redes compartilhando nosso conteúdo que trata de comportamento digital, marketing, branding e gestão de negócios. Se você também, nesse meio tempo, quiser aproveitar e nos seguir pelo Midiaria.com, nosso website, também a gente produz conteúdo frequente ali com os nossos blog posts e os nossos materiais ricos. Bom, para você que está dedicando aí a próxima hora, os próximos 60 minutos, para descobrir com a gente o que é inovação humanizada, eu convido você a fazer uma breve reflexão. Bom, para a gente ter uma ideia, desde o início da pandemia, desde março deste ano, a gente vê um número crescente de pessoas buscando no Google a palavra inovação. O que ela significa, o que é a inovação, como tratar a inovação dentro das empresas, e isso vem crescendo desde março deste ano. Por isso que tem bastante procura pelo termo, foi entre maio e junho, no auge da pandemia no Brasil. Bom, quais assuntos estão relacionados quando a gente olha inovação no Google também? São mais de 53 milhões de resultados de busca. E os assuntos relacionados são os mais diversos também. Mas olha só que curioso. Quando a gente busca inovação no Google ou no buscador comum, a gente vê que outros termos relacionados como inteligência artificial, tecnologia, concorrência, são assuntos muito relacionados à busca que as pessoas fazem sobre o termo inovação no Google. Por outro lado, as pessoas também querem saber o que compreende a inovação. Geralmente ela está ligada à tecnologia. Geralmente a gente vê as pessoas vinculando a palavra inovação, a tecnologia, inteligência artificial, machine learning, todos esses termos que a gente está se acostumando, meu Deus. O que a gente vai ver nessa live com o nosso convidado é que inovação ela vai muito além de tecnologia. Ela trata de ser humano. E para isso, a gente convidou o Mauro Carrusca, que é um consultor em inovação, que tem uma metodologia sobre isso, e vai explicar para a gente, aí vai esclarecer para a gente essa coisa de inovação humanizada. Como eu disse, a gente sempre atrela inovação à tecnologia, e a gente vai aprender aqui com o Mauro que vai muito além da questão tecnológica. Mauro, muitíssimo bem-vindo à nossa live, à nossa transmissão. Obrigado pela disponibilidade aí. Estamos aqui ansiosos para conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, conhecer um pouquinho mais dessa sua metodologia. Então, eu vou pedir para você se apresentar aqui para a nossa audiência e falar um pouquinho desses anos aí de pesquisa sobre inovação humanizada. Ô, Kleber, o prazer é meu. Obrigado aí, Midiaria, pela oportunidade. Me apresentando, eu sou o Mauro Carrusca. A gente está em inovação já há alguns anos. A Care Innovation, a empresa que eu fundei, fez 27 anos agora em janeiro. Eu sou empreendedor, como se diz, empreendedor na veia, né? E tem várias histórias para contar, que isso vem de um passado muito, muito remoto, onde a gente, para sobreviver na época de uma família muito simples, né, nós tínhamos que nos virar. E desde vender papagaios e pipas e ensinar as pessoas a soltar para poder ganhar uma grana e realmente poder estudar, isso eu já passei por isso. Mas logo em seguida eu fui trabalhar depois de me formar, né, em engenharia eletrônica na PUC, eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia e a gente já no início dos anos 80 já conseguimos colocar no mercado o primeiro coletor de dados nacional, até então com uma tecnologia que ninguém acreditava, porque era quase que impossível fazer um coletor de dados com a tecnologia que nós tínhamos na época, porque eu precisava que ele funcionasse a pilha. Depois eu fui, alguns anos depois, em 85,
eu fui trabalhar na IBM, e eu fui morar no Silicon Valley. Então, eu caí lá no olho do furacão, tudo era novo, estava acontecendo todo esse movimento que a gente está vendo aqui hoje, né, que deu um reflexo no mundo inteiro. É isso aí, Kleber. Eu acho que hoje, uns anos depois, eu saio da IBM, isso exatamente em 93, em janeiro de 93, para fundar a Care Innovation, e estamos aí nessa luta, tentando mostrar a importância do ser humano no processo de inovação. Bom, Mauro, então eu vou direto ao nosso ponto aqui. O que é a inovação humanizada? E eu sei que, lendo os seus materiais, vendo o que a Care Innovation faz no mercado, isso está muito vinculado à colaboração. Conta para a gente, então, o que é essa inovação humanizada e o que ela tem a ver com colaboração, por favor. Ok, Kleber. Vamos lá. Eu pedi um favor aqui, eu vou compartilhar uma tela com vocês, só para ilustrar. Já está compartilhada aí. Só um minuto. Está vendo a tela aí, Kleber? Estamos sim. Tá. Então, eu acho que o grande ponto é a gente fazer uma pergunta. Que sociedade a gente quer? Que sociedade a gente quer viver? Então, eu, oriundo da tecnologia, um autodidata de tecnologia, já com anos e anos e anos estudando tecnologia, e sempre com uma preocupação muito grande do impacto da tecnologia no ser humano. Isso nunca saiu da minha cabeça. E aos poucos aqui, durante essa live aqui, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas se a gente pensar um pouco sobre colaboração propriamente dito, é interessante observar que isso não é novo. Se a gente voltar lá no século XV e lembrar de Florença, lá na época do Renascimento, né, do Leonardo da Vinci, o que tinha em Florença naquela época, lá no século XV? Era um caldo cultural fantástico. Então, nós tínhamos os ateliês, que a gente tinha os joalheiros, os ourives, os pintores, os artistas, os artesãos, né? E eles todos, de forma colaborativa, que faziam aquelas grandes obras. E o mais interessante é que tinha também os mecenas que financiavam todo esse processo colaborativo lá e botava dinheiro nisso daí. E que, se a gente transporta isso para os dias que nós estamos vivendo, né, são exatamente os investidores que a gente tem no mercado. E esse modelo de colaboração que surgiu lá no século XV, ele se espalhou no mundo de tal forma que permitiu que esses ecossistemas se expandissem pelo mundo. E aí a gente tem todos os países, nos Estados Unidos, todos eles, o Brasil não ficou fora dessa festa, a China se sobrepõe hoje a vários países e vem crescendo de forma exponencial, mas tudo isso remonta a essa época. E quando a gente fala que isso começou lá, olha quantos séculos já se passaram. A gente tem uma coisa interessante para comentar, né? Se a gente lembra lá da sociedade mais primitiva, né, de uma economia mais primitiva, dos caçadores-coletores, né, o que eles faziam? Eles tinham que realmente caçar para comer. Era uma coisa exclusivamente de sobrevivência, né? E eles sabiam muito bem dessa coexistência com a natureza. Eles preservavam a natureza, que eles precisavam dela para viver. Que olha que se a gente parar para pensar, olha as campanhas de hoje que a gente vê na mídia para a gente cuidar do nosso planeta. Então a gente está voltando a certos conceitos lá de trás. E esse negócio foi evoluindo, né? Nós passamos por uma economia agrária e ela surgiu muito com as técnicas de irrigação, onde as comunidades já começavam a produzir e a trocar esses alimentos entre eles. Aí surgiu o escampo, a gente não falava em dinheiro nessa época, ainda era muito primitivo tudo isso. E a coisa foi evoluindo e nós chegamos numa sociedade industrial que começou lá, as revoluções industriais começaram por volta de 1750 e vieram evoluindo.
hoje a gente fala da quarta, mas foram séculos de consolidação de um monte de coisa, que começa lá com a invenção da máquina a vapor, que mudou muita coisa, a produção em série dos automóveis. Quem não lembra do Ford falar, você pode escolher qualquer cor, desde que seja preta, né? A locomotiva, a eletricidade, que virou um motor realmente para tudo, que impulsionou realmente tudo. Só que a gente começou a perceber também, nessas sociedades que começaram a desenvolver, o aparecimento dos excluídos, da pobreza, das pessoas que não tinham acesso a tudo isso que estava acontecendo naquela época, né? E a evolução disso veio já no século XX, com uma sociedade mais informatizada, é o que a gente chamou da sociedade do conhecimento. E isso começou a fazer com que as coisas, a eletrônica, a internet apareceu. Recentemente nós tivemos a revolução digital, que estamos imersas nela, robótica, nuvem, falamos de inteligência artificial, a internet das coisas. E olha que a internet das coisas, que se fala hoje, é uma coisa muito antiga, né? Há muitos anos sempre existiam sensores, só que eles não eram tão inteligentes quanto os sensores de hoje. Eles me davam a situação, o estado de alguma coisa. Hoje esse estado pode ser transmitido de um dispositivo para outro dispositivo. O Analytics, que é uma evolução que a gente tem lá do Business Intelligence, que o Analytics já me pega dados estruturados, eu posso computar isso, computação cognitiva. Tudo isso aí surgiu no século XX. Só que esse negócio não para mais. E a gente entra numa outra sociedade, uma sociedade centrada no ser humano, onde o ser humano passa a ser a peça fundamental. Aí aparecem vários estudos, um deles surgiu no Japão, da Sociedade 5.0, que a gente vem estudando isso aí. Mais tarde eu falo um pouco mais sobre o que vem a ser isso, mas essa força da economia centrada no ser humano, a gente percebe que isso é muito importante. E como essa tecnologia pode realmente trabalhar em função de nos ajudar a ser melhores, a ser mais felizes. E está tudo envolvido com a inovação que a gente quer falar, né? Deixa eu voltar aqui a tela. Volta aí para mim, Kleber, por favor. Pronto. Estamos juntos novamente. Então, eu mostrei isso daí como uma evolução para que seja mais claro que esse negócio não começa agora. Nós fomos lá no século XV para voltar nos dias de hoje para saber que houve uma evolução. E a colaboração sempre existiu, tá? Bacana. Então, o que a gente vê, Mauro, é que a gente está indo para um modelo em que é mais centrado no ser humano, né, na pessoa física ali, mas a gente tem uma certa resistência das empresas que atrelam ainda a inovação à questão tecnológica, né, de maquinários, de equipamentos, de sensores, como você bem disse. E daí, eu queria que você esclarecesse aqui para a gente o que impede as empresas de fazerem esse movimento? Você mostrou aí para a gente uma linha evolutiva e a gente vê que muitas empresas estão lá atrás ainda, né, nessa escala aí. E daí, assim, como que a gente faz esse movimento, né, para seguir toda essa questão de centrar no ser humano e de mudança na cabeça até das pessoas que trabalham dentro das empresas? Porque é uma coisa que não vem simplesmente a gente vem trabalhando nesse modelo há algum tempo, né, Mauro? E, de repente, como que a gente faz essa mudança, não só da empresa, até porque a empresa também é feita de pessoas? O Kleber, excelente ponto que você levantou. Aí eu falo que há uma mudança muito profunda no mindset, no modelo de pensar, né? Para que isso aconteça dentro de uma empresa, dentro de uma organização, ela não acontece de baixo para cima. Os movimentos podem existir dentro da empresa, que as pessoas, de repente, às vezes são até jovens que entram na empresa, já tem essa ideia mais latente, mais na flor da pele, da importância de colaborar. Mas ela só vai perdurar e disseminar de cima para baixo. Então, esse modelo dessa gestão hierárquica que vem lá do século XXI, lá do século XX, e, aliás, como eu falo, toda essa evolução por vários séculos, sempre a gente existiu esse comando e controle, né? E repara o seguinte, que a gente mudou de séculos para séculos, anos para anos, e isso não altera,
muito, né? O porquê disso? Porque as pessoas ainda continuavam desinformadas. Com o advento aí dessa sociedade do conhecimento, já no final do século XX, já nos anos 80, com o aparecimento da internet e outras coisas, as pessoas começam a ter acesso à informação. E a pergunta que sempre fica é: por que não essas pessoas não poderiam colaborar com a gestão e a própria evolução do negócio, né? E eu previa isso há alguns anos, que esse modelo hierárquico ele teria que ser repensado, né? Ele ia ruir de uma certa forma, né? Então, essa mudança que você se refere, ela tem que ser de cima para baixo. Essas pessoas têm que pensar de uma forma diferente, uma forma mais inclusiva. Se não partir dessa vontade de fazer, ela não vai acontecer, né? Ou seja, a inovação, ela inicia, né? E ela é inimiga do status quo. Quando a gente fala em cultura organizacional e fala que teve uma palavra que foi usada, não está nem no dicionário, mas foi usada aí, vocês lembram do imexível, fala que a cultura é imexível. Se a gente usar essa mesma palavra aqui, apesar de não ser tão adequada, mas a cultura tem que ser repensada, sim, né? Se a gente não repensar essa cultura, da forma como a empresa vem tocando os seus negócios, você não consegue incluir as pessoas, não consegue ter o que a gente chama de inovação colaborativa e, consequentemente, não consegue nessa inovação mais humanizada. Mauro, então você tratou em 2 pontos aqui que para nós, como sociedade, como empresas, como profissionais do mercado, 2 temas que eu entendo como cruciais para a gente discutir aqui, para a gente colocar à mesa. O primeiro deles, quando você fala que as pessoas precisam contribuir essa questão mais colaborativa, o que vem à minha cabeça é: o sistema hierárquico ele está ruindo, ele tende a ruir por conta disso, né? A partir dessa transformação, né? Quando eu tenho todos os colaboradores aí participando, inovando, e daí eu já vou engatar uma segunda questão que me vem à cabeça te ouvindo, que é a questão da cultura organizacional. Qual a importância dela nessa transformação? Então, assim, se você me diz que eu preciso prestar atenção nas pessoas, que é a partir delas que vem uma inovação, e isso mexe nessa hierarquia, né, na hierarquia que a gente está acostumado a ver nas empresas e na nossa sociedade. Então, são 2 pontos aí cruciais, né, a questão hierárquica e a cultura organizacional, que acredito eu, que contribua muito para isso funcionar de fato, né? Ô, Kleber, eu vou sugerir uma coisa, da gente transformar essa live e terminar por volta de 5 horas, o que você acha? Que aí a gente tem tempo para à vontade, porque o assunto é vasto. Eu queria pedir um favor, eu vou compartilhar novamente, tem um ponto que eu acho que era legal a turma aí visualizar. Já está compartilhado, não está, Kleber? Ou não? Deixa eu... Acho que a gente vai compartilhar. Pode compartilhar sua tela e a gente coloca aqui para todo mundo ver. Tá bom. Espera aí, deixa eu colocar ela aqui. Estão aparecendo aí? Sim, estamos vendo. Eu acho que esse slide, ele sugere bem o que você está falando aí. Vamos voltar naquela história. Vamos voltar agora, não vamos ficar no século XV, não. Vamos evoluir alguns anos aí, só poucos, do século XV para o século XIX, 300, 400 anos aí na frente. Como que vivia a sociedade? Nós tínhamos artesãos, né? O que eram os artesãos? Eram famílias, pessoas mais próximas que, dentro de suas casas, em algum lugar, eles fabricavam os produtos manualmente. Para que um artesão trocasse informação com outro artesão, ou trocasse uma metodologia, um processo que ele descobriu, ou agregasse o trabalho dele a outro trabalho, ele teria que viajar muito, às vezes de mula, cavalo, a pé, não tinha logística, não tinha uma estrada decente, ou seja, as pessoas ficavam ilhadas, né? E o mundo foi evoluindo. E aí nós entramos nessas revoluções industriais que eu falei, etc., e chegamos no século XX, onde que cada vez mais, que nasceu lá nesse próprio século XIX, foram materializando a hierarquia, o comando e controle, né?
o que a gente percebe com isso? Vários pensadores da época, a gente sabe disso, trazendo ferramentas para as empresas cada vez mais estruturarem a sua gestão da forma manda quem pode e obedece quem tem juízo. E isso perdura durante muitos anos, porque as pessoas ainda, dependendo da época, ainda estavam muito desinformadas. Mas com o advento aí, já no final do século XX, da internet e de outra, e o acesso mais fácil à informação, que, por sua vez, ao conhecimento, e isso nos permite chegar a um ponto onde as pessoas começam a querer participar mais da gestão do negócio, e elas teriam condições para isso. Ou seja, aqui fica legal até eu voltar um pouco no tempo e contar um pouco da minha trajetória, por que a gente tem todo esse discurso, que ele não é novo, ele já tem mais de 40 anos. Né? Quando eu já tinha comigo, já no final dos anos 70, fazendo engenharia eletrônica, eu fazia uma pesquisa como um autodidata, simplesmente tentando entender quando que o computador viria para a mão. Isso era uma coisa que me chamavam de maluco, porque era muito complicado isso, pensar se um computador naquela época, o tamanho que ele tinha, né, e querer entender quando é que ele vinha para a mão. Nós estamos falando de 50 anos atrás, né, mas eu acreditava que o que limitava muito a tecnologia ainda era o consumo da própria energia que fazia com que ele funcionasse. E essa tecnologia foi evoluindo, que eu falei no início dos anos 80, inclusive a gente desenhou o primeiro coletor de dados nacional, que era um computador que funcionava a tiracolo, com 4 pilhas alcalinas, durando 8 horas por dia. Foi um advento interessantíssimo e que, inclusive, na época, me levou aos Estados Unidos a convite da Relvac, da Intel, que eles queriam entender como que a gente conseguiu fazer isso. Né? O tempo foi passando. Quando eu fui para o Silicon Valley, já em 85, no olho do furacão, eu pude trabalhar dentro da empresa, que era um desafio completamente novo para mim dentro da IBM, mas eu tinha os meus sábados, meus domingos, meus feriados para emergir, para fazer um deep dive mesmo, um mergulho muito profundo dentro das universidades, participar de todo aquele movimento que estava acontecendo. E eu não tinha mais dúvidas, o computador chegaria nas mãos no final do século XX, início do século XXI. E o porquê que eu estava pensando nisso? Que eu acreditava que quando o computador fosse para a mão, a grande disrupção que iria acontecer não era da tecnologia propriamente dita, era dele poder democratizar o acesso à informação. Ou seja, a informação chegaria às pontas. Então, eu vou resumir, um porteiro de uma fábrica, o balconista de uma loja, o motoqueiro de uma grande empresa de logística, o chão de fábrica, a média gerência, etc., etc., todas essas pessoas poderiam ter acesso à informação. E eu não tinha dúvida que essas pessoas poderiam transformar a informação em conhecimento. Né? E o outro ponto que me incomodava, que quando eu comecei esse estudo, aqueles garotos que estavam engatinhando ou nascendo lá na década de 80, já estariam chegando ao mercado de trabalho no início do século XXI, totalmente colaborativos em rede. E eu chamava, na época, até de geração miojo, porque fazia exemplo com o macarrão instantâneo, né, de 3 minutos, mas e isso levava a eu abordar as empresas em conferências, falando que nós tínhamos que nos preparar para isso. Né? Eu não via outro modelo, senão pensar em um modelo mais inclusivo, colaborativo, mantendo uma governança que a gente chama de governança colaborativa. E o sistema hierárquico, ele teria que ser repensado, ele ia ruir, na verdade. O porquê disso? Como que um porteiro que realmente tem acesso às pessoas que transitam do lado dele, o vendedor que está na ponta, que conhece realmente o cliente, a jornada do cliente, como ele poderia compartilhar isso com a alta gestão? Como ele poderia colocar isso para o presidente da empresa? Como que um estagiário que entrou com aquela vontade de ajudar, que teve uma ideia super bacana, de repente ele não entende que ele estaria pulando o líder, o chefe ou o diretor, ou o gerente.
mas ele queria, de repente, contar aquilo para o C-level, para o presidente da empresa. E, na verdade, muitos desses gestores chegam numa empresa de helicóptero, tem um elevador só para ele, tem 3 diretores e 4 secretárias até chegar neles, para compartilhar isso. Ou seja, esse modelo, né, totalmente engessado, departamental, de comando e controle, ele teria que ser repensado para a gente incluir esses novos cérebros. E eu acreditava muito que as organizações do século XXI e as empresas do século XXI tinham que ter uma gestão colaborativa. Tá? E essa gestão colaborativa, ela teria que partir através de repensar totalmente uma estrutura. Eu falo muito que inovar não é evoluir o passado, e muito menos o presente. Inovar é você se transportar para o futuro, perceber como alguma coisa pode acontecer, um impacto que isso pode ter na sua vida, no seu negócio, na sua empresa, e realmente tentar materializar uma solução já nisso no futuro. Né? E nós pensamos nisso. E foi quando eu resolvi sair da IBM em 93 para me dedicar a esse estudo. E a pergunta que eu fiz foi essa: como que uma empresa tem que ser gerida no século XXI? E eu não tinha essa dúvida, foi o que eu vou repetir. Ela tinha que ser colaborativa, ela tinha que ser inclusiva, e ela não tinha que ter mais pessoas dentro dela. Eu não queria mais pessoas, eu não queria mais empregados, eu não queria funcionários, eu queria cérebros. Independente de quem fosse esse cérebro, se era negro, se não era negro, se era índio, se não era índio, qual era a opção sexual, a religião, não me interessava. Eu queria os neurônios. Nós tínhamos que fazer de uma forma que nós tivéssemos todos esses cérebros unidos, e a empresa seria realmente um rolo compressor daí para frente. Mas eu entendia muito claramente que transformar uma empresa de hierárquica para uma empresa mais horizontal não é o que eu vejo por aí. É simplesmente quebrar as paredes, o que o americano fala de breaking the walls. Não é só transformar em baias e colocar caixinha de sugestão nos corredores, isso não vai funcionar. Muito menos colocar filtros de software para ideias e todo mundo dá ideia, a gente não sabe para que serve a ideia, não tem uma estrutura para cima disso. Né? Então, tinha que ser alguma coisa mais estruturada. Foi aí que a gente começou e passamos quase que 2 décadas desenvolvendo um novo pensamento de uma organização mais leve, que funcionasse de uma forma que realmente nós pudéssemos ter colaboração na veia, mas não esquecendo, presidente continua presidente, diretor continua diretor, ou seja, eu tenho uma governança colaborativa, só que a mente dessas pessoas, o mindset, por isso que eu falo da mudança, né, da evolução cultural que tem que ter, eles têm que entender que se o porteiro não puder contribuir, ele pode destruir. Ou seja, ele tirando uma foto e viralizando, dependendo da foto, ele pode destruir uma organização centenária, por exemplo, ele pode, pelo menos, derrubar as ações dela na bolsa. Né? Então, como que eu coloco essas mentes no meu negócio? E se a gente avançar um pouco, nós percebemos que isso, na verdade, voltar à época dos artesãos, só que agora, o que estava todo mundo em ilha, sem comunicação, hoje todo mundo se fala, hoje o home office nos prova isso, né? Todos trabalham colaborativamente, olha nós dois batendo esse papo, e uma galera aí, com certeza, participando, né? Que hoje nós estamos conectados, mas o que a gente percebe hoje, e que surgiu a nossa plataforma, é que as empresas hoje, elas estão imersas no século XXI, eu não tenho dúvidas disso, ninguém tem. Dentro delas existem pessoas do século XXI também, né? As tecnologias são as tecnologias mais modernas possíveis, mas o mindset, os modelos de gestão e muitas das ferramentas ainda são dos séculos passados, e essa conta não fecha. Então, a gente tem que perceber que essa mudança, ela é fundamental, essa mudança do modelo de pensar. E o que a gente fez, que levamos para o mercado, é uma plataforma que funciona através de funções colaborativas. E já para completando aí, né, você fala, como que muda isso? Eu cheguei a comentar um pouco antes, que tem que ser de cima para baixo, não é fácil. Transformar uma empresa hierárquica para uma empresa mais colaborativa, que é o grande viés da inovação,
tá? Não é a tecnologia que vai colocar a empresa inovadora. Aliás, posso até abrir um parêntese e contar um detalhe para vocês, é uma pesquisa que é muito recente, que é de final de 2018, realizada, inclusive o Davenport participou dessa, que é um pensador americano, participou dessa pesquisa em Stanford, né? Eles fizeram uma pesquisa com as maiores organizações americanas e elas gastaram em transformação digital 1,3 trilhão de dólares. E eles fizeram uma continha básica. Desse 1,3, 900 bi foi parar no lixo. Por quê? Fizeram de forma equivocada. É muito simples a gente pensar nisso. Sabe? A hora que voltar a tela, até eu mostro o porquê desse equívoco, né? Mas se a gente olhar essa árvore aí, eu imagino isso, é uma metáfora que ajuda a gente a entender um pouco. Quando você vê uma organização, seja ela familiar, seja ela uma empresa menor, ou seja uma empresa gigante, né? As pessoas que estão na linha de comando, que realmente dão o norte da organização ou da empresa, eles se sentem como se fosse uma raiz. E somos nós, ou sou eu, que faz com que essa árvore cresça, que gere frutos e que prospere. E o que a gente quer mostrar é que se ele partir para uma gestão onde ele tenha mais cérebros ajudando a ele a desenvolver isso, ele vai ser muito mais produtivo e a árvore pode crescer melhor e dar frutos melhor. E ele vai continuar no topo da pirâmide. É só inverter a árvore de cabeça para baixo. Pronto. Ele quer ficar no alto de uma pirâmide, ele está no alto, continua a raiz. E agora eu tenho uma empresa que se comunica, uma empresa onde as pessoas são iguais e nós temos cérebros ajudando. E repara o seguinte, eu tenho muito mais chance de fazer com que várias outras árvores cresçam, ou seja, de repente o vento poderia me destruir, levar as sementes para longe, ela estando mais próxima do solo, uma brincadeira, lógico, né? Mas ajudaria que isso florescesse de forma melhor e criasse novos embriões e novas empresas, novos modelos de negócio, né? E, resumindo essa fala, a gente conclui, o que é importante para isso? O fator humano. O fator humano ele é fundamental. Quando a gente fala em criar ambiente inovador, e me poupem, me perdoe quem faz isso, mas não é sala com piscina de bolinha, não é post-it na parede, não é curso de design thinking, não é você simplesmente colocar metodologias ágeis ou não. A gente começa um pouco antes, nós temos que criar esses ambientes inovadores dentro da cabeça de cada pessoa, de cada uma delas. A partir daí é que a gente realmente pode migrar para alguma coisa mais efetiva e que realmente possa... Estão me vendo aí, gente? Eu compartilhei aí. Está me vendo, Kleber? Não? Então, eu não sei se te respondeu, eu gostei de contar essa história aí, né? Eu contei essa historinha para ter uma ideia que não é simples, para a gente chegar, as coisas não acontecem de um dia para o outro, né? Eu tive uma oportunidade que 20 anos depois, que a gente já tinha isso praticamente pronto, que era um framework bem interessante, eu tive a oportunidade de terminar um MBA meu na Babson, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. E eu mostrei para eles, não era a minha finalidade, mas eu tive que mostrar lá para eles e comentei sobre esse estudo e eu tive a chancela que eu precisava. E em 2014, nós conseguimos, pelo Ministério da Cultura do Brasil, a propriedade intelectual. E de lá para cá a gente vem, eu falo que nunca está pronto, né? Nada está pronto, sempre evolui. E os nossos clientes, né, de um modo geral, vem nos ajudando a cada vez mais aperfeiçoar esse modelo colaborativo, que é um modelo que veio para ficar, né, e eu não vejo como sair disso. Eu vou aproveitar essa tua fala, Mauro. Você trouxe aqui, tem uma pergunta aqui do Leandro Mapelli, que ele fala o que é colaboração nas empresas e como impulsionar isso dentro das empresas. E você trouxe exemplos simples, como o do porteiro, como a menina do café, ou seja, todo mundo pode participar. Eu entendo, então, nesse ponto, que quando a gente fala de uma inovação colaborativa, como você está colocando, humanizada, é você dar voz, primeiro uma questão de proatividade, né, de atitude das pessoas também, e outra, de você estar mais atento às pessoas que trabalham ali, né, e em todas, e daí volta-se a questão da hierarquia, né, em todas as
as partes ali dessa pirâmide, que todo mundo tenha voz, né? Que todo mundo seja ouvido e tenha esse espaço. Como você bem disse, não a caixinha, né, de sugestões somente, mas que as pessoas participem do processo, né? Então, acho que, respondendo aqui, Leandro, acho que esses exemplos, acho que começa por aí. E já vou engatar, Mauro, que a Elaine fez um comentário muito pertinente. Ela fala assim, concordo com tudo isso, mas as empresas tradicionais não parecem acreditar que isso tudo já está acontecendo. E a hierarquia ainda é muito forte. Daí, na sequência, a Márcia Rios, ela fala o seguinte, verdade, Elaine, vejo muitas empresas tradicionais querendo mudar para a mentalidade de startup. Muitas delas nessa piscina de bolinha que você disse, Mauro. Mas que, na prática, ainda não absorveram ou não estão preparadas para essa transformação. Eu já vou engatar minha pergunta de cara, Mauro. Como que começa esse processo? Ajuda a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma dessas novelas, próximo capítulo. No próximo capítulo. Legal. Primeiro eu queria responder a pergunta do Leandro, né? Isso. Leandro, obrigado aí pela pergunta. Esse processo de colaboração, ele não é uma coisa tão simples como se parece, né? Não é só adianta pedir às pessoas para colaborar e elas vão colaborar, né? Todo esse processo que a gente fala de inovar não é pontual, isso é uma jornada. É por isso que a gente fala que começa, eu até quero colocar os passos para vocês. Mas ainda eu quero dar mais um exemplo. Durante esse processo de maturação, a gente ficou quase 2 décadas trabalhando em cima disso, né? E é lógico, a gente não fazia só isso, infelizmente, tinha outras coisas a fazer, mas era um estudo que me colocava feliz, né? E vinha testando isso. E eu tenho um caso muito interessante de uma empresa, isso aconteceu, se não me engano, há 9 anos atrás, né? Eu nem tinha levado oficialmente para o mercado, que eu levei esse conceito sem falar do conceito, tá? E, na verdade, era um restaurante de 30 pessoas, um restaurante grande, de uma cidade grande de Minas Gerais, e eles, na verdade, o dono me viu falando num evento e me pediu que ele queria conversar comigo. Quando ele viu a linha de pensamento, ele acreditou que aquilo era impossível, e ele contratou a gente para fazer alguma coisa, ajudá-lo. E eu comecei a levar e fazer meus testes, né? Eu vou resumir, tá? O que a gente tinha? 3 donos do restaurante, o filho, a mãe e o pai. Um tinha curso superior, que era o filho, que estava tentando arrumar a casa. E os outros, que a gente começava da cozinheira, das pessoas que limpavam as mesas, que cuidavam de estoque, que faziam com pessoas que não tinham nível de intelectual, vamos dizer, nível de estudo, né? Nenhum. Né? Quando a gente começou a levar a colaboração lá para dentro, dessa forma, já usando a metodologia em funções, algumas coisas aconteceram que foram fantásticas. Né? Primeiro, eles tinham um turnover muito alto. Né? Quando a gente bolou um processo do não só valorização, mas de reconhecimento das pessoas, como eles trabalhavam em times, que fica moderno hoje falar em squads, né? Porque é tudo a mesma coisa, só muda os nomes, né? Como eles trabalhavam em times multidisciplinares e tal. Para vocês terem uma ideia, esse restaurante evoluiu tanto, tá? E uma das ideias que surgiu, que matou a pau, como se diz, surgiu de um grupo cuja uma das moças que participava desse grupo lavava alface. Ela lavava verduras. E ela foi uma das que, conversando comigo uma vez, numa entrevista que primeiro eu falei para a turma inteira, e ela me pediu um papo comigo, e ela falou: Mauro, você me desculpa te perguntar, mas o que é cadeia de valor? Eu queria entender qual é a minha importância nisso que você fala que eu não conheço. Olha, cara, eu quase chorei com isso, porque é muito bacana. E eu lembro que eu falei para ela, o exemplo que eu dei para ela na época, foi simulando que ela não lavasse bem uma verdura e que um cliente podia chegar lá no self-service, encontrar lá alguma coisa que não seria muito bacana andando lá no alimento, e ele, de repente, poderia tirar uma foto, e aquilo ia para viralizava, e de repente o restaurante fechava. Ela deu um grito e falou comigo: meu Deus, eu tenho que ser muito responsável, então, eu faço parte disso. E é esse símbolo de pertencimento, essa coisa de pertencimento é muito importante. Eu ouvi agora de um CEO de uma grande empresa, até da área do agronegócio, é uma empresa SA, milhares de funcionários, e ele nós conversando sobre a inovação colaborativa na organização dele,
e o que ele me relatou? A importância que, na visão dele, da mudança de cultura. E o que ele mais queria, né, é que quem estivesse lá na ponta, numa fazenda, o motorista lá do trator, entendesse o papel dele nos resultados da organização. Como ele pode ter esse senso de pertencimento. Tudo isso aí é colaboração. Você não consegue isso, não é Big Data, não é internet das coisas, não é inteligência artificial, e eu sou engenheiro eletrônico, eu não estou querendo jogar contra o que eu estudo, né? Mas não é isso, isso é outro passo. É outro passo mais na frente. Então, agora o Kleber concluiu com uma pergunta que é interessante. Qual que seriam os passos? Gente, todo esse estudo nosso da plataforma, ele se divide numa metodologia em 4 grandes ondas. A primeira onda é que a gente chama de Innovation Experience. Essa onda implica em trabalhar o topo da pirâmide. Realmente, é o topo, é o C-level, são os gestores, são aqueles que realmente podem dar o norte do negócio. Eles têm que entender que as pessoas são importantes. Eles têm que entender que, muitas vezes, valorizar não é simplesmente dar uma passagem aérea ou dar um final de semana no hotel. De repente, é só bater palmas, juntando a turma todinha por um feito bacana de algum cérebro da empresa, algum funcionário da empresa, como queiram, né? Então, eles têm que entender a importância das pessoas. E o mais interessante disso, dentro de cada onda, nós temos projetos que já foram desenhados, mas a maioria a gente tem que customizar em função daquele cliente que a gente está com ele, daquele case do momento. E se naquele topo da pirâmide a gente tem 1, 2, 3, 10 pessoas, não importa, se uma pessoa não acredita na colaboração, a gente não evolui o projeto, a gente até declina, se isso não acontecer, né? A segunda onda é, uma vez que eles entendam que isso é importante, a pergunta que faço é o seguinte: e as pessoas da organização? E os outros 10 funcionários, 100 mil, 100 mil, querem fazer isso? Eles querem colaborar? Eles querem ajudar a organização a crescer? Né? Porque a Rádio Peão fala o seguinte: se caso pare na primeira onda e eles lançam um projeto que nós vamos trabalhar, vamos fazer a empresa crescer através da colaboração, lá na Rádio Peão eles vão falar: poxa, olha que bacana, estão querendo que eu ajude eles a crescer, e eu? O meu chefe lá já trocou o carro 10 vezes e eu continuo andando a pé. Não é por aí, né? Esse momento da segunda onda a gente chama de Innovation Spread, que a gente vai espalhar todos esses conceitos, onde a gente começa realmente a transformar em times, dentro de uma estrutura para isso, eles compartilhar ideias, entender a jornada do cliente, fazer um planejamento, pegar o planejamento estratégico, evoluir para um planejamento colaborativo. É muito importante que na primeira onda a gente fala disso, né? Que nós saímos desse conceito de visão, missão e valores e concluímos isso apenas num propósito, e essas pessoas têm que ter ideia do que é isso. Qual é o propósito para a sociedade? Qual é o propósito meu dentro dessa organização? Qual é o propósito dela comigo? Ou o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mais feliz? E a inovação, a gente fala, tem muito a ver com felicidade mesmo. As pessoas têm que estarem felizes. Não que pessoas infelizes não inovem, mas elas são menos propensas a inovar e a colaborar. Então, essa segunda onda, a partir de solução de dores, nós vamos, então, começamos a maturar, nós já temos todo um time de cérebros que estão dispostos a fazer a organização crescer. Aí nós passamos para a onda 3, que realmente faz tudo acontecer, o que a gente chama de Let's Rock and Roll. É uma brincadeira que vamos arrasar agora. Daí sim, as dores que concluíram, as sugestões, as campanhas que foram feitas, por isso que o projeto de comunicação, ele é fundamental. Eu falo muito para as empresas, entender o problema é 90% de sucesso. A gente tem que gastar, de repente, 95% entendendo o problema e 5% na solução. E eu vejo as empresas fazendo de forma errada, fazem solução sem ter ideia se o problema era aquilo e perdem dinheiro. Mas na terceira onda, aí sim, podem surgir projetos de inteligência artificial, projetos de repente, só mudar um processo. Não, às vezes nem envolve tecnologia propriamente dita, né? É interessante que nós temos agora um parceiro do Canadá, que é a nossa co-irmã agora, nós somos a inovação com eles são inteligência artificial no Brasil com a gente, e é muito bacana
que eles acreditam que a onda 1 e a onda 2 ajudam eles nos projetos deles, eles vão ser um case da própria plataforma e dos clientes dele. É uma coisa bem bacana que a gente concluiu agora, né? E uma vez que essa onda, essa jornada da inovação, ela flui normalmente, nós já estamos implantando as funções colaborativas, que começou na onda 2, vai para a onda 3, e olha o que eu vou falar agora, né? Muitas vezes o processo na onda 2, ele começa a desenrolar, mas a empresa começa a ficar dependente de pessoas, é o que a gente chama de curadores, tem gente que chama de embaixadores, mas se essas pessoas vão embora por algum motivo, cria buraco. E eu falo sempre, a empresa, ela não pode depender de pessoas, ela tem que valorizar e reconhecer pessoas, mas quando a gente implanta um framework, implanta uma coisa que foi pensada para funcionar de uma forma diferente, mesmo que essas pessoas vão embora, a metodologia, o framework continua, os novos já sabem como vai fazer, ela não tem que caminhar, voltar atrás. E, finalmente, a gente entra na onda 4, quando se estrutura isso, aí eu já tenho todos o meu time de cérebros que podem ajudar a repensar modelos de negócio, repensar estruturas, repensar novos produtos, repensar fusões, aquisição, até um IPO, etc., e é o que a gente chama de Corporate Ecosystem. Eu queria dar uma resumida nisso tudo, gente, para vocês entenderem. Uma empresa nada mais é que uma caixa preta. É uma caixinha que essa empresa pode ser a nossa parceira, a Midiaria, pode ser a Care, como pode ser uma empresa multinacional qualquer, de qualquer segmento, pode ser um governo. O que a gente faz dentro dessa caixa é para melhorar a vida de quem a gente entrega alguma coisa. É para colocar essa pessoa que a gente entrega, que seja B2B ou B2C, mais feliz. Então, se eu fizer alguma coisa dentro dessa caixa preta, aqui dentro, que não impacte no que eu entregue, eu estou, no Brasil agora está moderno, né, falar, eu estou rasgando nota de 200. Né? Então, só que tem mais uma responsabilidade de hoje. As empresas, elas têm que, o que elas fazem aqui, elas têm que trazer 2 impactos. Primeiro, nesse cliente, na jornada desse cliente. E segundo, no planeta. Elas têm que ter um propósito para o planeta. Olha os objetivos, os ODS da ONU. As empresas estão todas correndo atrás disso e querendo cumprir e querendo dar sua contribuição. E esse cara, e esse cliente, hoje ele está preocupado com a casinha que é a dele, que é o planeta. De repente, ele vai começar a olhar essa empresa, peraí, se você não contribui, cara, eu pago mais caro, mas eu não quero mais você. Então, olha que importante isso. Isso é inovar. Então, até agora, nós estamos falando em inovação, nós estamos falando em gente, e nós falamos que lá num processo, lá na frente, muito na frente, nós podemos usar tecnologias. E é interessante que isso daí mostra para a gente a humanização da inovação, que é o que a gente está tentando falar aqui desde que iniciamos, né? Volto para você aí, Kleber. Olha, depois dessa aula aí, dessas 4 ondas, né, e desse seu ponto de vista que é bastante interessante, até a Elaine, o Leandro estão aqui elogiando, falando muito bom, excelente ponto de vista, compartilho aqui da opinião deles, e realmente, Mauro, a gente vê que tem um caminho a ser seguido muito antes da tecnologia, né? Mas eu vou aproveitar a gente está chegando aqui à finalização do nosso bate-papo, e você falou muito dessa questão da tecnologia, que ela venha em algum momento, né? Mas o que a gente percebe na prática é que a sociedade caminha para uma automatização em larga escala. As empresas muitas vezes buscam por isso, né? Antes de pensar nas pessoas, dentro dessas 4 ondas que você disse para a gente, as empresas ainda estão patinando um pouco nisso, né? E daí a minha pergunta final aqui para você é como que, diante deste cenário, né, diante dessa automatização, que a gente sabe que ela existe, ela vai participar, a gente tem que trabalhar com isso, como que a gente aproveita melhor o recurso humano, né, a gente aproveita melhor esses cérebros que você disse, e esse ponto da sustentabilidade, né? E não estou falando aqui da sustentabilidade do planeta, não, estou falando da sustentabilidade, aliás, a sustentabilidade dos negócios, mas a sustentabilidade do planeta, né, que é uma coisa que está sendo bastante vista pelas pessoas.
Ô, Kleber, é bacana a sua pergunta, eu vou voltar aqui um ponto. Primeiro, a inovação começa de cima para baixo, e ela acontece de baixo para cima. Então, quando a gente faz ela de cima para baixo, é um desastre. É o que eu tenho visto por aí, grandes empresas e até empresas menores em pânico, gastando muito dinheiro, e não conseguem ter uma inovação sistêmica. E elas, para sair do ponto A para ir para o ponto B, a energia que se gasta é muito grande. E se eles tivessem numa onda 1 e 2 muito antes, mas com metodologia, eu deixo isso muito claro, né? Esse esforço seria muito menor. E a sustentabilidade acontece quando são as pessoas que conhecem muito bem as dores, porque muitos deles que estão em contato com o cliente, tudo que a gente faz, como eu já repeti, como eu já falei, né, aliás, é em função do nosso cliente. Uma empresa que não tem cliente, ou que ela perde o cliente, ela pode fechar, ela não precisa dele mais, não precisa ter mais nenhum custo, zero. Ela pode fechar. Então, a gente precisa de estar atento. E um dos grandes pontos que faz com que as empresas hoje tenham perdido clientes, porque o cliente ficou mais rápido do que as empresas. Ele entendeu melhor as transformações e ele pode trocar de fornecedor de uma forma muito mais ágil. Então, uma das entregas que a gente procura fazer isso é ajudar as empresas a serem ágeis, ajudar as empresas a pensar transversalmente, atuar em segmentos que ela não atua. Para isso, ela tem que entender em que ela é boa. A maioria das empresas ainda não sabe qual que é a grande competência dela. Elas são iguais. Você vê N empresas do mesmo segmento que um cliente troca de outro, não faz a mínima diferença, porque eles não têm nenhum diferencial. E as empresas não prezam isso. Qual que é o meu grande diferencial? Então, a sustentabilidade se mantém quando isso é executado pelas pessoas e não de cima para baixo, falando, olha, eu vou acabar com o departamento que eu vou colocar um robô. Não, eles que têm que chegar à conclusão que precisa de melhorar um processo, porque eles vão ter mais tempo se usar a criatividade para outras áreas da empresa, ou que pode criar um negócio diferente, que é um produto que agora eu tenho mais gente, mais manpower, como a gente fala, para ajudar, e não que vão perder. Aliás, essa imposição da transformação digital de cima para baixo, que eu sou veementemente contra isso, né, é o que tem provocado a ansiedade, né, junto com burnout, junto com suicídios. Olha, a cada 45 minutos uma pessoa tira a vida no Brasil e no mundo é a cada 45 segundos. A pergunta fica, é só vocês procurarem aí na bibliografia, a tecnologia tem sua parcela de culpa, sim. O que está acontecendo hoje da evolução tecnológica, ela está cada vez mais transformando a sociedade em castas. Aliás, eu deixo aqui um convite, daqui a pouco vai ser divulgado na mídia, a gente criou um instituto exatamente para estudar o impacto da tecnologia no ser humano. Esse instituto chama Sociedade X.0, que a gente já lançou, né? E a gente cada vez mais está querendo dar soluções e ajudar as organizações a contribuírem para que diminuam esses índices e torne a inovação e o crescimento da organização cada vez mais sustentável. Nós somos responsáveis pelos empregos, sim. Tá? Não adianta tirar isso dos nossos ombros. Nós somos, cada CEO, cada C-level, ele é responsável pelas pessoas que ele está gerindo. E nós temos que dar um jeito de ter um planeta melhor, um planeta onde todos possam ser felizes. Né? Muito bom, Mauro. Acho que fica aqui, então, para a gente refletir sobre a questão da atitude, né? Assim, o quanto a gente, já que a gente está falando de um ambiente mais colaborativo, a gente precisa se posicionar também, né, ser mais proativo nesse sentido, então tem uma questão aí de atitude, mas também um olhar das empresas para que isso aconteça, para que isso seja de fato executado, né, em pequenas ações, como você disse, né, do porteiro à copeira, ao estagiário, ao C-level, para que todos participem disso, para que todos esses cérebros pensem de fato na empresa, nos negócios, na sustentabilidade dos negócios e do planeta. E essas ondas que você disse, assim, é um processo, né? E é um processo que a tecnologia ela entra no final,
né? Isso que é o mais interessante dessa sua metodologia e desse seu ponto de vista. Eu te agradeço imensamente pela conversa. Eu vou pedir para você aqui compartilhar as suas redes sociais, onde que as pessoas, para quem quiser continuar essa conversa, né, com você. E eu sei que você tem um livro que trata sobre isso. Então eu queria que você também falasse um pouquinho aí dessa, para quem se interessar por esse assunto, para buscar não só as suas palestras, não só o conteúdo da Care Innovation, mas esse livro também que as pessoas, para instigar mais as pessoas a terem a saírem dessa zona, né, de conforto. Vou compartilhar aqui com você, Kleber, e com o pessoal aí. Deixa eu pegar aqui. Tem até uma coisa interessante, eu até coloquei aqui, que foi até meu amigo lá do Canadá, que ele compartilhou no LinkedIn, e eu queria... achei muito bacana, eu gosto muito do Simon, e ele fala, se você contrata pessoas porque elas podem fazer determinado serviço, elas trabalharão apenas por dinheiro. Mas se você contrata pessoas que acreditam no que você acredita, elas se empenharão com sangue, suor e lágrimas. E é muito interessante essa fala, porque a gente é um pouco seletivo até no cliente. Se um cliente não tem uma linha de pensamento parecida com a gente, ou não concorda com a nossa linha de pensamento, que as pessoas são importantes, a gente prefere não fazer o negócio. A não ser que ele me mostre que eu estou errado, né, que não é esse o caminho. E fechando aí, você pediu do livro, esse livro tem uma história bacana, eu sou coautor dele, eu estava escrevendo o livro da plataforma, está parado, vou lançar em breve, né, mas são alguns pensadores em inovação, mais do Sul, né, que me convidaram para integrar. E nesse livro eu escrevi um capítulo chamado A Era da Aceleração, que vai muito de encontro a esse estudo de mais de 30 anos meu sobre a inovação colaborativa. Vocês já repararam que parece que o dia de 24 horas, não tem mais 24 horas, que 8 horas passam muito rápido, que o ano voa, e que a gente ainda bem não viveu aí um Réveillon sem problemas, ou esse ano nós vamos viver um Réveillon com problemas por causa do Covid-19, que nos ensinou, que de uma certa forma nos ensinou e acelerou o processo colaborativo das empresas, e as empresas começaram a perceber que as pessoas podem sim dar resultados trabalhando longe do comando e controle, mas não sabem como fazer. É exatamente isso, eu já falei em 2018 no capítulo desse livro. E nesse capítulo eu comento que a única forma da gente fazer com que 8 horas tenha 8 horas, ou seja, nós conseguimos cumprir as 8 horas, o que está planejado para 8 horas em 8 horas, juntando mais um cérebro no nosso. Essa ansiedade que nos faz com que o tempo comprime, não vai voltar mais. Quem lembra da física, quando você diminui o tempo, a velocidade é mais ou menos constante da mudança. O que acontece é que o tempo entre uma mudança e outra encurtou. Com isso, a aceleração cresce muito, né? Então, a vida fica mais acelerada. E esse é o feeling que nós temos. Eu escrevi, dissertei sobre isso e mostrei nele como a plataforma pode realmente voltar, fazer as coisas voltarem ao normal através da colaboração e a importância da colaboração nisso tudo. E para fechar aqui, Kleber, já agradecendo aí, né? Deixa eu voltar, né? É bom que essas lives ao vivo a gente faz tudo diferente, né? O ambiente inovador nas empresas, realmente, ele é a cabeça das pessoas. A gente tem que cultivar e criar, as empresas não nascem com isso. Aquele ambiente aberto, feliz, onde as pessoas possam se expressar livremente. Ela não é tipo aquela, cara, para de dar sugestão e vai trabalhar. Vocês já escutaram isso em algum lugar, né? Para de inventar moda, como nós mineiros falamos, né? Aquele que é estimulante, é divertido, e olha que nós não precisamos colocar sinuca, colocar a piscina de bolinha para ficar divertido, né? Tem muito caso para contar, há pouco tempo um escritor americano até coloca muito bem isso, como as empresas que quiseram copiar empresas desse tipo tiveram problema, as empresas que tinham esses ambientes, como é que fizeram com home office? Levaram todas as sinucas, os puffs, as salas coloridas para casa? Como é que faz? Se o ambiente de inovação estava na cabeça das pessoas, não importa onde ela está mais, ela continua inovador.
né? E é esse ponto que eu também quero deixar um recado. Inovar não é departamentalizar. Eu escrevi um artigo, tem alguns artigos disponíveis aí no nosso site, na internet, no meu LinkedIn, vocês podem me chamar, será um prazer. Como um deles que eu falo, quer inovar, acabe com o departamento de inovação. Tem um outro que é muito interessante, que eu falo sobre, que eu comparo a energia cinética com a inovação. O porquê que a inovação tem a ver com o movimento. E aí eu falo do conceito da energia cinética, do conceito da energia potencial e como a inovação entra nisso. Então, são vários artigos que a gente vem ao longo desses anos todos tentando expressar. Ainda bem que é um mal que foi a pandemia, mas eu acho que o momento nos ajudou a ser mais claros e que as empresas também começaram a perceber a força da união, a força das pessoas dentro da empresa e que a inovação começa por elas. Mauro, muitíssimo obrigado. Tem aqui vários comentários. Elaine, obrigado. Ana Vicente, Márcia Eringer, a Márcia Rios, o Leandro, a Cecília, da Alessandro. Muito obrigado a toda a audiência aqui que está nos acompanhando nesse bate-papo. Para quem quiser saber um pouco mais e continuar essa conversa, tem o Pinceladas de Inovação, aí o livro do Mauro, a gente colocou aqui o link para quem quiser comprar o livro. Mauro Carrusca nas redes sociais, no próprio LinkedIn, o site da Care Innovation também está aí disponível para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais essa metodologia, discutir com o Mauro e o time dele sobre inovação colaborativa e humanizada. Mauro, acho que você está deixando algumas ideias, alguns pensamentos muito importantes para esse momento, essa virada, né? Que está todo mundo ansioso para essa virada de 2020, 2021, está todo mundo apostando horrores, né? Em 21, falando, bom, passa logo 2020 para a gente ir para um outro momento. Mas, assim, ouvindo você, né, nesses últimos 60 minutos, o que fica, pelo menos para mim, e espero que as pessoas que estão aqui nos acompanhando também fiquem com essa sensação de que esse 2021 só vai acontecer do jeito que a gente está projetando se a gente também colaborar, né? E se as empresas também estiverem abertas para isso, e se as pessoas também estiverem disponíveis para isso. Muito, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui. A gente vai fazer um resumo dessa nossa live no blog da Mediaria.com. A Care também vai ter aí uma comunicação com uma continuidade dessa nossa conversa, como o Mauro próprio disse, tem vários outros artigos, e desse tema tão importante e tão relevante para esse momento. Bom dia, bom resto de semana para todo mundo, e se você está assistindo a gravação dessa nossa live, eu espero que ela tenha sido tão enriquecedora quanto ela foi para a gente que participou aqui ao vivo. Até mais, gente. Muito obrigado. Eu agradeço novamente, um abraço a todos, obrigado por terem assistido e tamo junto.